Olá pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o NanoSynth, que é um material sintético de substituição óssea à base de fosfato de cálcio bifásico. Material desenvolvido pela FGM, que temos conseguido resultados muito legais, muito bacanas com ele. Então a gente vai ter duas apresentações, um de grânulos maiores, de 500 a 1000, e uma versão com grânulos menores, de 200 a 500. O que eu acho muito legal é que a apresentação dele já vem uma diferença enorme. Nós vamos abrir a embalagem, eu vou ter essa composição de 4 blisters, onde eu tenho a quantidade de 1 grama dividido em 4 sachês individuais. Então, depende do tamanho da cirurgia, da quantidade de material necessário, eu vou abrir só um, se for o caso 2, 3, e assim eu economizo o material e mantenho a minha porção fechada, lacrada, ela mantém estéril. Então é uma economia bem legal que a gente vai fazer nesse sentido. Eu tenho aqui já os blisters abertos, esse aqui com grânulos maiores, com os grânulos de 500, e um outro com os grânulos menores de 200. De 500 a 1000, de 200 a 500. Nós temos por protocolo usar aqui na clínica uso de grânulos maiores para enxertos mais amplos, levantamento de seio, preenchimento de alvéolo, pós-exodontia, e os menores para preenchimento de gap, para preenchimento de implantes instalados em pós-exodontia, né, de forma imediata. E também existe a possibilidade de mescla, de misturar os dois materiais para que a gente tenha grânulos diferentes para alguma área de enxertia mais específica. Então nós vamos usar essa mandíbula para fazer uma simulação das indicações e possibilidades de utilização do NanoSynth, tanto de grânulos maiores quanto de grânulos menores. Os grânulos maiores têm indicação para áreas mais amplas, por exemplo, um levantamento de seio, ou até um preenchimento de uma área mais extensa, como esse alvéolo de um molar, um alvéolo mais amplo. As outras áreas de preenchimentos que nós vamos simular vão ser todas para receber a indicação do NanoSynth de grânulos menores. E nós vamos ter então um alvéolo mais amplo para o NanoSynth de partículas maiores, uma segunda simulação que é a instalação do implante com uma pequena deiscência na tábua óssea vestibular, um alvéolo menorzinho de um dente anterior, incisivo inferior, com defeito de 4 paredes, um alvéolo com uma deiscência maior na tábua óssea vestibular e, por último, desse lado, a instalação de um implante infraósseo, 2 milímetros infraósseo, onde a gente vai usar o NanoSynth de grânulos menores para fazer um preenchimento dessa estrutura acima do implante em torno do componente protético. É uma cirurgia bastante interessante, um procedimento bem legal, que ganha uma qualidade óssea muito interessante no pós-operatório. Então a gente está aqui em mãos com o sachê de NanoSynth com grânulos maiores, de 500 a 1000. Então nós vamos abrir o sachê, fazer o acesso a ele e hidratar. O princípio vai ser a hidratação desse material. Vamos aproximar um pouquinho o zoom enquanto a gente disponibiliza esse sachê. Então cada sachê contém 0,25 miligramas e o ideal, recomendado pela FGM, é que a gente utilize uma porção entre 5 e 8 gotas. 1, 2, 3, 4, 5 gotas. Vamos tentar uma homogeneização. Se for necessário, utilizamos a 6ª, a 7ª e até a 8ª. A intenção é que a gente tenha um material úmido e não um material ensopado, não um material muito molhado, muito umidificado. Se por acaso passar dessa medida, não tem problema, nós podemos desidratar com a gase. Então vamos para a 6ª gota, vamos ver como é que vai ficar essa manipulação. E aí, com 6 gotas, o NanoSynth de grânulos maiores tem uma umidificação bastante interessante e é ideal para que a gente consiga levar ao alvéolo.
Esse material de grânulos maiores tem por indicação a utilização em áreas muito amplas, como por exemplo seio maxilar. Na nossa simulação, nós vamos adaptá-lo aqui nesse alvéolo representando o alvéolo de um molar, onde tem uma área um pouquinho mais ampla, para a gente ter essa visão. Mas a indicação real mesmo seria para campos operatórios maiores ou áreas maiores, como um seio maxilar mesmo. Então ele vai ser levado em posição para preencher o alvéolo. Importante que a gente não compacte esse biomaterial, ele vai ser acomodado no alvéolo. O espaço entre as partículas é importante para que tenha uma formação, uma neoformação de osso. Então eu vou simplesmente acomodar, não vou compactar, não vou pressionar, não vou condensar esse material no interior do alvéolo. Então ele vai ser simplesmente depositado e acomodado nessa região. Agora a gente vai abrir o blister, o sachê de grânulos menores. Então vamos ver a hidratação desse material, se a granulação menor vai gerar alguma diferença em relação a isso. Então ele vai ser dispensado lá e vamos fazer a hidratação. Então novamente vamos começar com as 5 gotas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 gotas. Vamos fazer essa manipulação. Se for necessário, eu tenho a liberdade de utilizar até 8 gotas. Então vamos relembrar, com o nanocint de partículas maiores, de 500 a 1000, uma densidade, uma quantidade de umidade ideal que nós encontramos foi com 6 gotas. Vamos no de grânulos menores, por enquanto com 5 gotas, e está uma consistência já bacana. Então eu não preciso de mais do que isso. 5 gotas foram suficientes. Vamos fazer o preenchimento agora da mesma maneira do que as indicações para os grânulos maiores. Nós não vamos compactar, não vamos condensar esse material. Ele vai ser simplesmente depositado e acomodado de forma suave na região do alvéolo em questão. Então eu preciso dos espaços entre as partículas para que tenha uma formação óssea condizente com os melhores resultados, que é o que a gente espera com um pós-operatório bem legal e bem satisfatório, viabilizando aí a instalação do implante no momento seguinte, numa etapa cirúrgica seguinte. Nessa situação que o implante está instalado infraósseo e tem a deiscência na parede vestibular, nós vamos instalar um componente cicatrizador. Ele vai ser instalado na região interna da conexão do implante, e vamos usar o nanocint de granulação menor para fazer o preenchimento dessa área onde tem a deficiência na tábua óssea vestibular. Então ele vai ser depositado e acomodado na região em torno do implante, e eu tenho a liberdade de adaptá-lo acomodar sobre o cicatrizador. Então, com o cicatrizador já em posição, eu tenho a garantia de que não vai entrar nenhuma partícula do biomaterial, do nanocint, para o interior do cone morse, para o interior da conexão do implante. Ele vai ser acomodado para fazer o preenchimento que fique mais adequado, para a gente ter uma qualidade óssea bastante interessante em todo o contorno, em toda a superfície em contato com o implante. Uma última simulação, nós vamos adaptar o componente protético, que nesse caso selecionado foi o munhão. Ele vai ser adaptado sobre o implante, vamos fazer os procedimentos de impactação mecânica, e o nanocint de granulação menor vai ser utilizado para preencher o espaço acima da plataforma do implante, acima da plataforma do implante e abaixo da base da prótese. Então nós vamos preencher esse contorno onde a região transmucosa vai ficar exposta. Como o implante está instalado 2 mm infraósseo, eu tenho uma liberdade de fazer esse preenchimento.
E esse preenchimento gera uma imagem bastante interessante, já de pós-operatório imediato, onde a gente visualiza o NanoSynth preenchendo essa estrutura lá em torno do componente protético. Então, uma variação bastante interessante, bastante legal, tem dado resultados muito bons. Aqui podemos visualizar a hidratação das duas granulações. Então fica bem nítido que o tamanho da granulação é bastante diferente. Os grânulos menores entre 200 e 500 e aqui a granulação maior entre 500 a 1000. Bem diferente, nós vamos ter indicações diferentes para cada situação. E uma das possibilidades que muitas vezes é interessante é a associação e a mistura dos dois materiais para que a gente tenha as qualidades dos grânulos de maior volume associado com a qualidade dos grânulos de menor volume. E aí a gente muitas vezes consegue preenchimentos mais interessantes nesse sentido. Então tem a possibilidade de usar grânulos menores ou indicar grânulos maiores, ou uma terceira associação, possibilidade que seria a associação dos dois. Ter uma mistura entre grânulos e aí abre o espectro e eu teria uma granulação de 200 a 1000. Em alguns casos vai ser bem interessante essa indicação.